paixão, cujas principais fontes eram a inveja e um desejo básico de privar seu concorrente da vantagem de que desfrutava sobre si mesmo. A triste história da pobre Lucy era apenas comum. O pai de seu amante morreu e ele ficou desamparado. Ele aceitou a oferta de um cavalheiro para ir à Índia com ele, sentindo-se seguro de que logo adquiriria uma independência e voltaria para reivindicar a mão de sua amada. Ele se envolveu na guerra ali travada, foi feito prisioneiro e anos se passaram antes que as notícias de sua existência fossem recebidas em sua terra natal. Nesse ínterim, uma pobreza desastrosa veio sobre Lucy. Sua pequena cabana, que ficava olhando de sua treliça, coberta de lenha e gessamine, foi incendiada e toda sua pequena propriedade foi incluída na destruição. Para onde levá-los? Por meio de que esforço de diligência Lucy poderia conseguir outra morada para eles? Sua mãe, quase acamada, não poderia sobreviver a nenhum extremo de pobreza atingida pela fome. Nesse momento, seu outro admirador deu um passo à frente e renovou sua oferta de casamento. Ele havia economizado dinheiro e ia montar uma pequena pousada em Datchet. Não havia nada de atraente para Lucy nessa oferta, exceto a casa que ela garantiu para sua mãe, e ela se sentiu mais certa disso, pois ficou impressionada com a aparente generosidade que ocasionou a presente oferta. Ela aceitou, sacrificando-se assim pelo conforto e bem-estar de seus pais. Foi alguns anos depois de seu casamento que a conhecemos. O acidente de uma tempestade nos fez refugiar na pousada, onde testemunhamos o comportamento brutal e briguento de seu marido e sua sorte não foi afortunada. Seu primeiro amante havia retornado com a esperança de torná-la sua e a conheceu por acaso, pela primeira vez, como amante de sua pousada rural e esposa de outro. Ele se retirou desesperadamente para partes estrangeiras. Nada ia bem com ele, por fim, ele se alistou e voltou ferido e doente, e ainda assim Lucy foi impedida de cuidar dele. A disposição brutal de seu marido foi agravada por ele ceder às muitas tentações oferecidas por sua situação e o consequente desarranjo de seus negócios. Felizmente, ela não teve filhos, mas seu coração estava ligado a seus irmãos e irmãs, e sua avareza e mau humor logo expulsaram de casa, eles estavam dispersos pelo país, ganhando a vida com labuta e cuidado. Ele até mostrou uma inclinação para se livrar de sua mãe, mas Lucy estava firme aqui, ela se sacrificou por ela vivia para ela não se separaria dela se a mãe fosse, ela também iria mendigar pão para ela, morreria com ela, mas nunca a abandonaria. A presença de Lucy era muito necessária para manter a ordem da casa e evitar que todo o estabelecimento naufragasse para que ele permitisse que ela o deixasse. Ele cedeu ao ponto, mas em todos os acessos de raiva ou em seus ataques de embriaguez, ele recorria ao velho assunto e picava o coração da pobre Lucy com epítetos opróbrios concedidos a seus pais. Uma paixão, no entanto, se for totalmente pura, inteira e recíproca, traz consigo seu próprio consolo. Lucy era verdadeiramente e do fundo do coração devotada à mãe, o único fim que ela se propôs na vida foi o conforto e a preservação dessa mãe. Embora ela tenha sofrido pelo resultado, ela não se arrependeu de seu casamento, mesmo quando seu amante voltou para conceder competência a ela. 3 anos se passaram e, como, em seu estado sem um centavo, sua mãe poderia ter existido durante esse tempo? Esta excelente mulher era digna da devoção de seu filho. Uma perfeita confiança e amizade existiam entre eles. Além disso, ela não era de forma alguma analfabeta, e Lucy, cuja mente havia sido cultivada em algum grau por seu ex-amante, agora encontrava nela a única pessoa que poderia entendê-la e apreciá-la. Assim, embora sofrendo, ela não estava de forma alguma desolada e quando, durante os belos dias de verão, ela levou sua mãe para as ruas floridas e sombreadas perto de sua morada, um brilho de alegria sem mistura iluminou seu semblante, ela viu que seu pai estava feliz e sabia que essa felicidade era de sua exclusiva criação. Enquanto isso, os assuntos de seu marido ficavam cada vez mais envolvidos. A ruína estava próxima e ela estava prestes a perder o fruto de todos os seus trabalhos, quando a peste veio para mudar o aspecto do mundo. Seu marido colheu benefícios da miséria universal, mas, à medida que o desastre aumentava, o espírito de legalidade se apoderou dele, ele abandonou sua casa para se deleitar com os luxos prometidos a ele em Londres e encontrou lá um túmulo. Seu ex-amante foi uma das primeiras vítimas da doença. Mas Lucy continuou a viver para e em sua mãe. Sua coragem só falhou quando ela temia o perigo para seus pais, ou temia que a morte pudesse impedi-la de cumprir os deveres aos quais ela era inalteravelmente dedicada. Quando saímos de Windsor para Londres, como um passo anterior à nossa imigração final, visitamos Lucy e combinamos com ela o plano de sua própria mudança e a de sua mãe. Lucy lamentou a necessidade que a obrigou a deixar suas pistas e aldeias nativas e a arrastar um pai enfermo de seu conforto em casa para o deserto sem teto da terra despovoada, mas ela era muito bem disciplinada pela adversidade e de temperamento muito doce para se entregar a queixas do que era inevitável.
Circunstâncias subsequentes, minha doença e a de Idris, a afastaram de nossa lembrança, e finalmente a lembramos, apenas para concluir que ela era uma das poucas que vieram de Insur para se juntar aos imigrantes e que ela já estava em Paris. Quando chegamos a Rochester, portanto, ficamos surpresos ao receber, por um homem recém-chegado de Slough, uma carta desse sofredor exemplar. Seu relato foi que, viajando de sua casa e passando por Datchet, ficou surpreso ao ver fumaça saindo da chaminé da estalagem e, supondo que encontraria camaradas para sua jornada reunidos lá, bateu e foi admitido. Não havia ninguém na casa além de Lucy e sua mãe, esta última havia sido privada do uso de seus membros por um ataque de reumatismo e assim, um por um, todos os habitantes restantes do país partiram, deixando-os sozinhos. Lucy implorou ao homem que ficasse com ela, em 1 ou 2 semanas sua mãe estaria melhor e eles partiriam, mas eles deveriam perecer se fossem deixados assim desamparados e desamparados. O homem disse que sua esposa e filhos já estavam entre os emigrantes e, portanto, de acordo com sua noção, era impossível para ele permanecer. Lucy, como último recurso, deu-lhe uma carta para Idris, para ser entregue a ela onde quer que ele nos encontrasse. Esta comissão, pelo menos ele cumpriu, e Idris recebeu com emoção a seguinte carta. Honrada senhora, tenho certeza de que você se lembrará e terá pena de mim, e ouso esperar que você me ajude. Que outra esperança eu tenho? Perdoe minha maneira de escrever, estou tão perplexo. Há um mês, minha querida mãe foi privada do uso de seus membros. Ela já está melhor, e em mais um mês tenho certeza de que poderá viajar, da maneira que você teve a gentileza de dizer que providenciaria para nós. Mas agora todo mundo se foi todo mundo quando eles foram embora, cada um disse que talvez minha mãe estivesse melhor antes de ficarmos completamente abandonados. Mas há 3 dias fui a Samuel Woods, que por causa de seu filho recém-nascido, permaneceu até o fim, e havendo uma grande família deles, pensei que poderia persuadi-los a esperar um pouco mais por nós, mas encontrei a casa deserta. Não vi uma alma desde então, até que este bom homem veio. O que será de nós? Minha mãe não conhece nosso estado, ela está tão doente que eu escondi isso dela. Você não vai mandar alguém para nós? Tenho certeza de que devemos perecer miseravelmente como estamos. Se eu tentasse mudar minha mãe agora, ela morreria na estrada, e se, quando ela melhorar, eu fosse capaz, não consigo adivinhar como descobrir as estradas e percorrer tantas milhas até o mar. Todos vocês estariam na França, e o grande oceano estaria entre nós, o que é tão terrível até para os marinheiros. Que seria para mim, uma mulher que nunca viu? Deveríamos ser presos por ele neste país, sozinhos. Sem ajuda, melhor morrer onde estamos. Mal consigo escrever, não consigo conter minhas lágrimas, não é para mim. Eu poderia colocar minha confiança em Deus. E que o pior venha, acho que poderia suportar se estivesse sozinho. Mas minha mãe, minha doente, minha querida e querida mãe, que nunca, desde que nasci, falou uma palavra dura para mim, que tem sido paciente em muitos sofrimentos. Tenha pena dela, querida senhora, ela deve ter uma morte miserável se você não tiver pena dela. As pessoas falam descuidadamente dela porque ela é velha e enferma, como se não devêssemos todos, se formos poupados, nos tornarmos assim, e então, quando os próprios jovens forem velhos, eles pensarão que devem ser cuidados. É muito tolo da minha parte escrever dessa maneira para você, mas, quando a ouço tentando não gemer, e vejo o seu olhar sorrindo para mim para me confortar, quando sei que ela está com dor, e quando penso que ela não sabe o pior, mas logo deve, e então ela não reclamará, mas vou ficar sentado adivinhando tudo o que ela está pensando. De fome e miséria, sinto como se meu coração devesse se partir e não sei o que digo ou faço. Minha mãe, por quem eu suportei muito. Deus te proteja desse destino. Preserve-a, Senhora, e Ele a abençoará, e eu, pobre criatura miserável como sou, agradecerei e orarei por você enquanto viver. Seu servo infeliz e obediente, Lucy Martin. Isso, 30 de 2097. Esta carta afetou profundamente Idris, e ela imediatamente propôs que voltássemos a Datchet para ajudar Lucy e sua mãe. Eu disse que partiria sem demora para aquele lugar, mas implorei que ela se juntasse ao irmão e lá aguardasse meu retorno com as crianças. Mas Idris estava de bom humor e cheio de esperança. Ela declarou que não poderia consentir nem mesmo em uma separação temporária de mim, mas que não havia necessidade disso, o movimento da carruagem lhe fazia bem e a distância era insignificante demais para ser considerada. Poderíamos enviar mensageiros a Adrian para informá-lo de nosso desvio do plano original. Ela falou com vivacidade e desenhou um quadro segundo o seu querido coração, do prazer que deveríamos conceder a Lucy, e declarou que, se eu fosse, ela deveria me acompanhar, e que ela não gostaria muito de confiar a responsabilidade de resgatá-los a outros, que poderiam cumpri-lo com frieza ou desumanidade.
A vida de Lucy foi um ato de devoção e virtude, que ela agora colhe a pequena recompensa de encontrar sua excelência apreciada e sua necessidade assistida por aqueles a quem ela respeitava e honrava. Esses e muitos outros argumentos foram apresentados com gentil pertinácia e o ardor de um desejo de fazer todo o bem ao seu alcance por ela, cuja simples expressão de um desejo e o menor pedido sempre foram uma lei para mim. E eu, é claro, concordei, no momento em que vi que ela havia colocado seu coração neste passo. Enviamos metade de nossa tropa assistente para Adrian e com a outra metade nossa carruagem fez um curso retrógrado de volta ao Windsor. Eu me pergunto agora como pude ser tão cego e sem sentido a ponto de arriscar a segurança de Idris, pois, se eu tivesse olhos, certamente poderia ver o avanço certo, embora enganoso, da morte em sua bochecha ardente e fraqueza crescente. Mas ela disse que estava melhor, e eu acreditei nela. A extinção não poderia estar perto de um ser cuja vivacidade e inteligência aumentavam a cada hora e cuja estrutura era dotada de um intenso, e eu pensava com carinho, um espírito de vida forte e permanente. Quem, depois de um grande desastre, não olhou para trás com admiração para sua inconcebível obtusidade de compreensão, que não pôde perceber os muitos fios minúsculos com os quais o destino tece a rede inextricável de nossos destinos, até que ele esteja completamente enredado nela? As encruzilhadas em que agora entramos estavam em um estado ainda pior do que as rodovias há muito negligenciadas, e a inconveniência parecia ameaçar a estrutura perecível de Idris com destruição. Passando por Dartford, chegamos a Hampton no segundo dia. Mesmo nesse curto intervalo, minha amada companheira piorou sensivelmente a saúde, embora seu ânimo ainda estivesse leve, e ela animou minha crescente ansiedade com ataques alegres. Às vezes o pensamento perfurava meu cérebro: ela está morrendo? Quando vi sua bela mão descarnada descansar na minha, observei a fraqueza com que ela realizava os atos habituais da vida. Afastei a ideia, como se tivesse sido sugerida pela insanidade, mas ocorreu de novo apenas para ser dissipado pela vivacidade contínua de seus modos. Por volta do meio-dia, depois de deixar Hampton, nossa carruagem quebrou. O choque fez com que Idris desmaiasse, mas ao reviver nenhuma outra consequência negativa se seguiu. Nosso grupo de atendentes havia ido antes de nós, e nosso cocheiro foi em busca de outro veículo, sendo o primeiro tornado impróprio para o serviço por este acidente. O único lugar perto de nós era uma aldeia pobre, na qual ele encontrou uma espécie de caravana, capaz de acomodar 4 pessoas, mas era desajeitada e mal pendurada. Além disso, ele encontrou um excelente conversível. Nosso plano logo foi arranjado. Eu levaria Idris no último, enquanto as crianças eram transportadas pelo servo no primeiro. Mas esses arranjos custam tempo. Havíamos concordado em prosseguir naquela noite para Windsor, e para lá nossos fornecedores haviam ido. Encontraríamos considerável dificuldade em conseguir a acomodação antes de chegarmos a este lugar. Afinal, a distância era de apenas 10 milhas. Meu cavalo era bom, eu avançava em um bom ritmo com Idris, deixando as crianças seguirem em um ritmo mais consonante com os usos de sua máquina pesada. A noite se fechou rapidamente, muito mais rápido do que eu estava preparado para esperar. Ao pôr do sol, começou a nevar pesadamente. Tentei em vão defender meu amado companheiro da tempestade. O vento empurrou a neve em nossos rostos e estava tão alto no chão que fizemos apenas um pequeno caminho, enquanto a noite estava tão escura que, se não fosse pela cobertura branca no chão, não teríamos sido capazes de ver um quintal à nossa frente. Havíamos deixado nossa caravana acompanhante para trás e agora percebi que a tempestade me fizera desviar-me inconscientemente da rota pretendida. Eu tinha saído alguns quilômetros do meu caminho. Meu conhecimento do país me permitiu recuperar o caminho certo, mas, em vez de ir, como inicialmente combinado, por uma encruzilhada através de Stamwell até Datchet, fui obrigado a tomar o caminho de Egon e Bishopsgate. Era certo, portanto, que eu não deveria me juntar ao outro veículo, que eu não encontraria uma única criatura até chegarmos a Windsor. A parte de trás de nossa carruagem foi puxada e pendurei uma pelica diante dela para proteger o amado sofredor do granizo. Ela se apoiou no meu ombro, ficando a cada momento mais lânguida e fraca. A princípio, ela respondeu às minhas palavras de ânimo com agradecimentos afetuosos, mas aos poucos ela afundou em silêncio. Sua cabeça estava pesadamente sobre mim. Eu só sabia que ela vivia por sua respiração irregular e suspiros frequentes. Por um momento, resolvi parar e, opondo a parte de trás do cabriolete à força da tempestade, esperar amanhã o melhor que pudesse. Mas o vento era sombrio e penetrante, enquanto os tremores ocasionais de meu pobre Idris e o frio intenso que eu mesmo sentia demonstravam que esse seria um experimento perigoso. Por fim, pensei que ela dormia sono fatal,
induzido pela geada. Neste momento, vi o contorno pesado de uma cabana traçada no horizonte escuro perto de nós. Querido amor, eu disse, apoie-se apenas por um momento e teremos abrigo. Vamos parar aqui, para que eu possa abrir a porta desta morada abençoada. Enquanto falava, meu coração foi transportado e meus sentidos nadaram com deleite e gratidão excessivos. Coloquei a cabeça de Idris contra a carruagem e, saltando, corri pela neve até a cabana, cuja porta estava aberta. Eu tinha um aparelho ao meu redor para obter luz, e isso me mostrou um quarto confortável, com uma pilha de madeira em um canto e nenhuma aparência de desordem, exceto que, tendo a porta sido deixada parcialmente aberta, a neve, entrando, bloqueou o limiar. Voltei para a carruagem, e a súbita mudança da luz para a escuridão a princípio me cegou. Quando recuperei minha visão, Deus eterno deste mundo sem lei. Ó Suprema Morte! Não vou perturbar seu reinado silencioso, nem estragar minha história com exclamações infrutíferas de horror. Vi Idris, que havia caído do assento para o fundo da carruagem, sua cabeça, seu cabelo comprido pendente, com um braço, pendia para o lado. Seu coração estava sem pulso, seus lábios desbotados não abalados pela menor respiração. Eu a carreguei para a cabana, eu a coloquei na cama. Acendendo uma fogueira, irritei seus membros enrijecidos. Por 2 longas horas procurei restaurar a vida que partiu, e, quando a esperança estava tão morta quanto minha amada, fechei com as mãos trêmulas seus olhos vidrados. Eu não duvidava do que deveria fazer agora. Na confusão que acompanhou minha doença, a tarefa de enterrar nosso querido Alfredo recaiu sobre sua avó, a Issainha, e ela, fiel à sua paixão dominante, fez com que ele fosse carregado para o Windsor e enterrado no jazigo da família, na capela de São Jorge. Devo seguir para o Windsor, para acalmar a ansiedade de Clara, que esperaria ansiosamente por nós, mas gostaria de poupá-la do espetáculo de partir o coração de Idris, trazido por mim sem vida da viagem. Então, primeiro colocaria minha amada ao lado de seu filho no cofre e depois procuraria as pobres crianças que estariam me esperando. Acendi as lâmpadas da minha carruagem, eu a envolvi em peles e a coloquei ao longo do assento. Então, tomando as rédeas, fez os cavalos avançarem. Prosseguimos pela neve que se acumulava em massas impedindo o caminho, enquanto os flocos descendentes, dirigindo-se contra mim com fúria redobrada, me cegavam. A dor ocasionada pelos elementos furiosos e o ferro frio das flechas de gelo que me golpearam e entraram em minha carne dolorida foram um alívio para mim, embotando meu sofrimento mental. Os cavalos cambalearam e as rédeas pendiam frouxamente em minhas mãos. Muitas vezes pensei que deitaria minha cabeça perto do rosto doce e frio de meu anjo perdido e, assim, me resignaria a conquistar o torpor. No entanto, não devo deixá-la presa das aves do céu, mas, em cumprimento à minha determinação, coloque-a no túmulo de seus antepassados, onde um Deus misericordioso também pode permitir que eu descanse. A estrada que passamos por Egon era familiar para mim, mas o vento e a neve fizeram com que os cavalos arrastassem sua carga lenta e pesadamente. De repente, o vento mudou de sudoeste para oeste e depois novamente para noroeste. Assim como Samson com puxão e tensão tirou de suas bases as colunas que sustentavam o templo filisteu, o vendaval sacudiu os vapores densos apoiados no horizonte, enquanto a cúpula maciça de nuvens caía para o sul, revelando através da teia espalhada o empíreo claro e as pequenas estrelas, que estavam colocadas a uma distância incomensurável nos campos cristalinos, derramaram seus pequenos raios na neve cintilante. Até os cavalos foram aplaudidos e seguiram em frente com força renovada. Entramos na floresta em Bishopgate e, no final da longa caminhada, vi o castelo, a orgulhosa torre de homenagem de Windsor, erguendo-se na majestade das proporções, cingida com o cinturão duplo de suas torres parentes e coleras. Olhei com reverência para uma estrutura, antiga quase como a rocha em que estava, morada de reis, tema de admiração pelos sábios. Com maior reverência e afeição chorosa, eu vi como o asilo do longo período de amor que eu havia desfrutado lá com o tesouro perecível e incomparável de poeira, que agora estava frio ao meu lado. Agora, de fato, eu poderia ter cedido a toda a suavidade da minha natureza e chorado, e, como mulheres, proferiram queixas amargas, enquanto as árvores familiares, os rebanhos de veados vivos, o pasto frequentemente descansado por seus pés de fada, com triste associação se apresentavam. O portão branco no final da longa caminhada estava aberto, e eu subi a cidade vazia pelo primeiro portão da torre feudal, e agora a capela de São Jorge, com seus lados enegrecidos e trastes, estava bem diante de mim. Parei em sua porta, que estava aberta, entrei e coloquei minha lâmpada acesa no altar. Então voltei e, com terna cautela, carreguei Idris pelo corredor até a capela mor e a deitei suavemente no tapete que cobria o degrau que levava à mesa da comunhão. Os estandartes dos cavaleiros da jarreteira e suas espadas meio desembainhadas foram pendurados em brasões em vão acima das baias. A bandeira de sua família estava pendurada ali, ainda encimada por sua coroa real.
A deusa glória e heráldica da Inglaterra. Afastei-me de tal vaidade com um leve sentimento de admiração em como a humanidade poderia ter se interessado por tais coisas. Inclinei-me sobre o cadáver sem vida de minha amada e, enquanto olhava para seu rosto descoberto, as feições já contraídas pela rigidez da morte, senti como se todo o universo visível tivesse crescido tão sem alma, fútil e sem conforto quanto a imagem fria de barro abaixo de mim. Senti por um momento o sentimento intolerável de luta e aversão às leis que governam o mundo, até que a calma ainda visível no rosto de meu amor morto me lembrou de um tom de espírito mais calmante e comecei a cumprir o último ofício que agora poderia ser pago a ela. Por ela eu não podia lamentar, tanto que invejava seu prazer com as tristes imunidades da sepultura. O cofre havia sido aberto recentemente para colocar nosso alfrede nele. A cerimônia costumeira nestes últimos dias havia sido realizada superficialmente e o pavimento da capela, que era sua entrada, tendo sido removido, não havia sido substituído. Desci os degraus e caminhei pela longa passagem até a grande abóbada que continha a poeira aparentada de meu Idris. Eu distingui o pequeno caixão do meu bebê. Com as mãos apressadas e trêmulas, construí um esquife ao lado dele, espalhando-o com as peles e xales indianos, que envolveram Idris em sua jornada até lá. Acendi a lâmpada cintilante, que tremulava nesta morada úmida dos mortos, então carreguei minha perdida para sua última cama, compondo decentemente seus membros e cobrindo-os com um manto, velando tudo, exceto seu rosto, que permaneceu adorável e plácido. Ela parecia descansar como alguém cansada demais, seus belos olhos mergulhados em um sono doce. No entanto, não era ela estava morta. Quão intensamente eu ansiava por me deitar ao lado dela para olhar até que a morte me reunisse no mesmo repouso. Mas a morte não vem amando dos miseráveis. Eu havia me recuperado recentemente de uma doença mortal, e meu sangue nunca fluiu com uma corrente tão uniforme, nem meus membros nunca foram tão instintivos com a vida rápida, como agora. Senti que minha morte deveria ser voluntária. No entanto, o que é mais natural do que a fome, enquanto eu observava nesta câmara de mortalidade, colocada em um mundo de mortos, ao lado da esperança perdida de minha vida, enquanto isso, enquanto eu olhava para ela, as feições, que tinham uma semelhança fraternal com Adriane, trouxeram meus pensamentos de volta aos vivos, a essa querida amiga, a Clara e a Eveline, que provavelmente estavam agora em Windsor, esperando ansiosamente por nossa chegada. Pensei ter ouvido um barulho, um passo na capela distante, que ecoava por seu telhado abobadado e me era levado pelas passagens ocas. Clara viu minha carruagem passar pela cidade e me procurou aqui. Devo salvá-la pelo menos da cena horrível que o cofre apresentou. Subi os degraus e vi uma figura feminina, curvada pela idade e vestida com longas vestes de luto, avançar pela capela escura, apoiada por uma bengala delgada, mas cambaleando mesmo com esse apoio. Ela me ouviu e olhou para cima, a lâmpada que eu segurava iluminava minha figura, e os raios da lua, lutando através do vidro pintado, caíam sobre seu rosto, enrugado e magro, mas com um olho penetrante e uma testa imponente reconhecia a condessa de Windsor. Com uma voz oca, ela perguntou: Onde está a princesa? Apontei para o pavimento rasgado. Ela caminhou até o local e olhou para a escuridão palpável, pois a abóbada estava muito distante para que os raios da pequena lâmpada que eu havia deixado lá fossem discerníveis. Sua luz, disse ela. Eu dei a ela e ela olhou para os degraus agora visíveis, mas íngremes, como se calculasse sua capacidade de descer. Instintivamente, fiz uma oferta silenciosa de minha ajuda. Ela me afastou com um olhar de desprezo, dizendo com uma voz áspera, enquanto apontava para baixo: Pelo menos eu posso tê-la imperturbável. Ela desceu deliberadamente, enquanto eu, vencido, miserável além das palavras, ou lágrimas, ou gemidos, me joguei na calçada perto à forma enrijecida de Idris estava diante de mim, o semblante atingido pela morte e silenciado em repouso eterno abaixo. Isso foi para mim o fim de tudo. No dia anterior, eu havia imaginado várias aventuras e comunhão com meus amigos. Depois do tempo agora eu havia pulado o intervalo e alcançado o limite da vida. Assim envolto em escuridão, fechado, murado, abobadado pelo presente onipotente, fiquei surpreso com o som de pés nos degraus da tumba e me lembrei daquela que havia esquecido completamente, minha visitante furiosa. Sua forma alta ergueu-se lentamente da abóbada, uma estátua viva, instinto de ódio e luta humana e apaixonada. Ela me pareceu ter alcançado o pavimento do corredor. Ela ficou imóvel, procurando apenas com os olhos algum objeto desejado até que, percebendo-me perto dela, ela colocou a mão enrugada em meu braço, exclamando com sotaques trêmulos: Lionel Verney, meu filho. Esse nome, aplicado em tal momento pela mãe do meu anjo, incutiu em mim mais respeito do que eu jamais sentira por essa senhora desdenhosa.
Abaixei a cabeça e beijei sua mão enrugada e, observando que ela tremia violentamente, apoiei até o final da capela mor, onde ela se sentou nos degraus que levavam à tenda real. Ela se deixou levar e, ainda segurando minha mão, encostou a cabeça na baia enquanto os raios da lua, tingidos de várias cores pelo vidro pintado, caíam em seus olhos brilhantes. Ciente de sua fraqueza, novamente lembrando sua dignidade há muito acalentada, ela enxugou as lágrimas. No entanto, eles caíram rapidamente, como ela disse, como desculpa. Ela é tão bonita e plácida, mesmo na morte. Nenhum sentimento áspero jamais nublou sua testa serena. Como eu a tratei? Ferindo seu coração gentil com uma frieza selvagem. Eu não tive compaixão dela nos últimos anos. Ela me perdoa agora. Pouco é possível falar de arrependimento e perdão aos mortos se eu durante sua vida tivesse consultado seus desejos gentis e restringido minha natureza rude para fazer seu prazer, eu não me sentiria assim. Idris e sua mãe eram diferentes pessoalmente. Os cabelos escuros, os olhos negros profundos e as feições proeminentes da ex-rainha contrastavam totalmente com as madeixas douradas, os orbes azuis e as linhas suaves e o contorno do semblante de sua filha. No entanto, nos últimos dias, a doença havia tirado de minha pobre menina o contorno completo de seu rosto e o reduzido à forma inflexível do osso abaixo. Na forma de sua testa, em seu queixo oval, havia uma semelhança com sua mãe. Não, em alguns estados de espírito, seus gestos não eram diferentes, nem, tendo vivido tanto tempo juntos, isso era maravilhoso. Há um poder mágico na semelhança. Quando alguém que amamos morre, esperamos vê-lo em outro estado, e metade espera que a agência da mente informe sua nova vestimenta em imitação de sua vestimenta terrena decadente. Mas essas são ideias apenas da mente. Sabemos que o instrumento está tremendo, a imagem sensível está em fragmentos miseráveis, dissolvidos no nada empoeirado, um olhar, um gesto ou uma modelagem dos membros semelhantes aos mortos em uma pessoa viva toca um acorde emocionante, cuja harmonia sagrada é sentida no recesso mais querido do coração. Estranhamente comovido, prostrado diante dessa imagem espectral e escravizado pela força do sangue manifestado em semelhança de olhar e movimento, permaneci tremendo na presença da mãe dura, orgulhosa e até agora não amada de Idris. Pobre mulher enganada. Em seu humor mais terno, antes, ela acalentara a ideia de que uma palavra, um olhar de reconciliação dela seria recebido com alegria e recompensaria longos anos de severidade. Agora que o tempo para o exercício de tal poder havia passado, ela caiu imediatamente sobre a espinhosa verdade das coisas e sentiu que nem o sorriso nem a carícia poderiam penetrar no estado inconsciente ou influenciar a felicidade daquela que estava no cofre abaixo. Essa convicção, juntamente com a lembrança de respostas suaves a discursos amargos, de olhares gentis retribuindo olhares zangados, a percepção da falsidade, insignificância e futilidade de seus sonhos acalentados de nascimento e poder, o conhecimento avassalador de que o amor e a vida eram os verdadeiros imperadores de nosso estado mortal, tudo, como uma maré, subiu e encheu sua alma de uma confusão tempestuosa e desconcertante. Coube a mim ver como o poder influente acalmar o arremesso feroz dessas ondas tumultuadas. Falei com ela, eu a levei a refletir como Idris realmente estava feliz e como suas virtudes e inúmeras excelências encontraram escopo e estimativa em sua carreira anterior. Eu a louvei, o ídolo da querida adoração do meu coração, o tipo admirado de perfeição feminina. Com eloquência ardente e transbordante, aliviei meu coração de seu fardo e acordei com a sensação de um novo prazer na vida enquanto derramava o elogio fúnebre. Então me referi a Adrian, seu amado irmão, e a seu filho sobrevivente. Declarei, que antes quase havia esquecido, quais eram meus deveres em relação a essas valiosas partes de si mesma e pedi à mãe melancólica e arrependida que refletisse sobre como ela poderia espiar melhor a crueldade para com os mortos, pelo amor redobrado dos sobreviventes. Consolando-a, minhas próprias tristezas foram amenizadas, minha sinceridade conquistou toda a sua convicção. Ela se virou para mim. A mulher dura, inflexível e perseguidora virou-se com uma expressão suave no rosto e disse: Se nosso amado anjo nos vir agora, ficará encantada ao descobrir que eu lhe faço justiça até mesmo tardia. Você era digno dela, e do meu coração estou feliz que você a tenha tirado de mim. Perdoe, meu filho, os muitos erros que lhe fiz, esqueça minhas palavras amargas e tratamento cruel, leve-me e governe-me como quiser. Aproveitei esse momento dócil para propor nossa saída da igreja. Primeiro, disse ela, vamos substituir o pavimento acima da abóbada. Nós nos aproximamos dele. Vamos olhar para ela de novo? Eu perguntei. Eu não posso, ela respondeu. Peço ir, nem você.
Não precisamos nos torturar olhando para o corpo sem alma, enquanto seu espírito vivo está enterrado rapidamente em nossos corações, e sua beleza insuperável está tão profundamente esculpida lá, que dormindo ou acordada ela deve estar sempre presente para nós. Por alguns momentos, nos inclinamos em silêncio solene sobre a abóbada aberta. Consagrei minha vida futura ao embalsamamento de sua querida memória, jurei servir seu irmão e seu filho até a morte. O soluço convulsivo de meu companheiro me fez romper minhas orações internas. Em seguida, arrastei as pedras sobre a entrada da tumba e fechei o abismo que continha a vida da minha vida. Então, apoiando meu decrépito companheiro de luto, saímos lentamente da capela. Senti, ao entrar ao ar livre, como se tivesse abandonado um feliz ninho de repouso por um deserto sombrio, um caminho tortuoso, uma peregrinação amarga, sem alegria e sem esperança. Capítulo 4. Nossa escolta foi instruída a preparar nossa morada para a noite na pousada, em frente à subida ao castelo. Não podíamos visitar novamente os salões e câmaras familiares de nossa casa em uma mera visita. Já havíamos deixado para sempre as clareiras de Windsor e todo o bosque, sebes floridas e riacho murmurante que deram forma e intensidade ao amor por nosso país e ao apego quase supersticioso com que considerávamos a Inglaterra nativa. Tínhamos sido nossa intenção ter visitado a residência de Lucy em Datchet e tranquilizá-la com promessas de ajuda e proteção antes de irmos para nossos aposentos durante a noite. Agora, quando a Condessa de Windsor e eu descemos a colina íngreme que levava do castelo, vimos as crianças, que acabavam de parar em sua caravana, na porta da pousada. Eles passaram por Datchet sem parar. Eu temia encontrá-los e ser o portador de minha trágica história, então, enquanto eles ainda estavam ocupados com a pressa da chegada, de repente os deixei e, através da neve e do ar claro da lua, apressei-me ao longo da conhecida estrada para Datchet. Bem conhecido de fato era. Cada cabana ficava em seu local habitual, cada árvore tinha sua aparência familiar. O hábito havia gravado inapagavelmente em minha memória cada curva e mudança de objeto na estrada. A uma curta distância além do Little Park, havia um olmo meio derrubado por uma tempestade, cerca de 10 anos atrás, e ainda, com galhos carregados de neve sem folhas, estendia-se pelo caminho, que serpenteava por um prato, ao lado de um riacho raso, cuja briga é silenciada pela geada aquele estilo, aquele portão branco, aquele carvalho oco, que sem dúvida pertenceu à floresta e que agora mostrava ao luar sua fenda escancarada, a cuja aparência fantasiosa, enganada pelo crepúsculo em uma semelhança com a forma humana, as crianças deram o nome de Falstaff. Todos esses objetos eram tão conhecidos por mim quanto a lareira fria de minha casa deserta e cada parede coberta de musgo e terreno de pomar, assim como cordeiros gêmeos são um para o outro aos olhos de um estranho. No entanto, para o meu olhar acostumado, havia diferenças, distinção e um nome. A Inglaterra permaneceu, embora a Inglaterra estivesse morta, foi o fantasma da alegre Inglaterra que eu vi, sob aquela sombra verde que as gerações passadas ostentavam em segurança e facilidade. A esse doloroso reconhecimento de lugares familiares, foi adicionado um sentimento experimentado por todos, compreendido por ninguém, um sentimento como se em algum estado, menos visionário que um sonho, em alguma existência real passada, eu tivesse visto tudo o que vi, precisamente com os mesmos sentimentos que agora os contemplava como se todas as minhas sensações fossem um espelho duplex de uma revelação anterior. Para me livrar desse sentido opressivo, esforcei-me para imaginar uma mudança nesse local tranquilo e isso aumentava meu humor, fazendo com que eu desse mais atenção aos objetos que me causavam dor. Cheguei à humilde morada de Datchet e Lucy uma vez barulhenta com os foliões de sábado à noite, ou arrumada no domingo de manhã, ela deu testemunho do trabalho e dos hábitos ordeiros da dona de casa. A neve estava alta sobre a porta, como se tivesse permanecido fechada por muitos dias. Que cena de morte Rossius tem agora para representar? Murmurei para mim mesmo enquanto olhava para os caixilhos escuros. A princípio, pensei ter visto uma luz em um deles, mas provou ser apenas a refração dos raios da lua, enquanto o único som eram os galhos crepitantes enquanto a brisa zumbia os flocos de neve deles. A lua navegava alta e sem nuvens no éter interminável, enquanto a sombra da cabana estava preta no jardim atrás. Entrei pelo postigo aberto e examinei ansiosamente cada janela. Por fim, detectei um raio de luz lutando através de uma veneziana fechada em um dos quartos superiores. Era uma sensação nova, infelizmente. Olhar para qualquer casa e dizer que mora seu morador habitual à porta da casa estava apenas no trinco. Então entrei e subi a escada iluminada pela lua. A porta da sala habitada estava entreaberta. Olhando para dentro, vi Lucy sentada como trabalhando na mesa em que a luz estava. Os implementos de bordado estavam ao seu redor, mas sua mão havia caído em seu colo e seus olhos, fixos no chão, mostravam por sua vacuidade que seus pensamentos vagavam.
Traços de cuidado e vigilância diminuíram suas atrações anteriores, mas seu vestido e boné simples, sua atitude desanimada e a única vela que lançava sua luz sobre ela deram por um momento um agrupamento pitoresco ao todo. Uma realidade terrível me lembrou do pensamento: uma figura estava deitada na cama coberta por um lençol, sua mãe estava morta e Lucy, além de todo mundo, deserta e sozinha, vigiava ao lado do cadáver durante a noite cansativa. Entrei na sala e minha aparição inesperada a princípio arrancou um grito do único sobrevivente de uma nação morta, mas ela me reconheceu e se recuperou, com o rápido exercício de autocontrole habitual para ela. Você não me esperava? Eu perguntei, com aquela voz baixa que a presença dos mortos nos faz, como se instintivamente assumisse. Você é muito bom, respondeu ela, por ter vindo. Nunca poderei agradecer o suficiente, mas é tarde demais. Tarde demais, gritei eu. O que você quer dizer? Não é tarde demais para tirá-lo deste lugar deserto e conduzi-lo a. Minha própria perda, que eu havia esquecido enquanto falava, agora me fazia afastar, enquanto a dor sufocante impedia minha fala. Abri a janela e olhei para o círculo frio, minguante, medonho e disforme no alto, e a terra branca e fria abaixo. O espírito do doce Idris navegava ao longo do ar cristalino congelado pela lua. Entreguei-me a essa meditação por um momento, então novamente me dirigi ao enlutado. Estava encostado na cama com aquela expressão de desespero resignado, de completa miséria e um paciente sofrimento, que é muito mais comovente do que qualquer um dos delírios insanos ou gesticulação selvagem de tristeza indomável. Eu desejava tirá-la deste lugar, mas ela se opôs ao meu desejo. Aquela classe de pessoas cuja imaginação e sensibilidade nunca foram tiradas do círculo estreito imediatamente à vista, se possuem essas qualidades em qualquer extensão, estão aptas a derramar sua influência nas próprias realidades que parecem destruí-las, e a se apegar a elas com dupla tenacidade por não serem capazes de compreender qualquer coisa além. Assim, Lucy, na Inglaterra deserta, em um mundo morto, desejava cumprir as cerimônias usuais dos mortos, como eram costumeiras para o povo do campo inglês, quando a morte era um visitante raro, e nos deu tempo para receber sua temida usurpação com pompa e circunstância, saindo em procissão para entregar as chaves da tumba em sua mão conquistadora. Ela já havia, sozinha como estava, realizado algumas delas, e o trabalho em que a encontrei empregada foi a mortalha de sua mãe. Meu coração adoeceu com tantos detalhes de aflição que uma mulher pode suportar, mas que é mais doloroso para o espírito masculino do que a luta mais mortal ou espasmos de agonia indescritível, mas transitória. Isso não deve ser, eu disse a ela. Então, como mais um incentivo, comuniquei-lhe minha recente perda e dei a ideia de que ela deveria vir comigo para cuidar das crianças órfãs, que a morte de Idris privara dos cuidados de uma mãe. Lucy nunca resistiu ao chamado de um dever, então ela cedeu e, fechando os caixilhos e portas com cuidado, me acompanhou de volta ao Windsor. Enquanto íamos, ela me comunicou a ocasião da morte de sua mãe. Ou por algum acaso, ela viu a carta de Lucy para Idris, ou ouviu sua conversa com o camponês que a levava. Seja como for, ela obteve conhecimento da terrível situação dela e de sua filha. Seu corpo envelhecido não podia sustentar a ansiedade e o horror que essa descoberta incutiu. Ela escondeu seu conhecimento de Lucy, mas refletiu sobre ele durante noites sem dormir, até que febre e delírio, rápidos precursores da morte, revelaram o segredo. Sua vida, que há muito pairava sobre sua extinção, agora cedia imediatamente aos efeitos unidos da miséria e da doença, e naquela mesma manhã ela havia morrido. Depois das emoções tumultuadas do dia, fiquei feliz em descobrir, ao chegar à pousada, que meus companheiros haviam se retirado para descansar. Entreguei Lucy ao assistente da condessa e depois busquei repouso de minhas várias lutas e arrependimentos impacientes. Por alguns momentos, os acontecimentos do dia flutuaram em desfile desastroso em meu cérebro, até que o sono banhou de esquecimento. Quando amanheceu e acordei, parecia que meu sono havia durado anos. Meus companheiros não compartilharam meu esquecimento. Os olhos inchados de Clara mostravam que ela havia passado a noite chorando. A condessa parecia abatida e pálida. Seu espírito firme não encontrou alívio nas lágrimas, e ela sofreu ainda mais com todo o doloroso retrospecto e arrependimento agonizante que agora a ocupava. Partimos de Windsor assim que os ritos funerários foram realizados para a mãe de Lucy e, impelidos por um desejo impaciente de mudar a cena, avançamos em direção a Dover com velocidade, nossa escolta tendo ido antes para fornecer cavalos, encontrando-os nos estábulos quentes que procuravam instintivamente durante o tempo frio, ou tremendo nos campos sombrios, prontos para entregar sua liberdade em troca de milho oferecido. Durante nossa cavalgada, a condessa me contou as circunstâncias extraordinárias que a trouxeram tão estranhamente para o meu lado na capela mor de São Jorge.
Da última vez que se despediu de Idris, enquanto olhava ansiosamente para sua pessoa desbotada e semblante pálido, de repente foi visitada pela convicção de que a viu pela última vez. Foi difícil separar-se dela enquanto estava sob o domínio desse sentimento, e pela última vez ela se esforçou para persuadir sua filha a se comprometer com sua amamentação, permitindo que eu me juntasse a Adrian. Idris recusou suavemente e assim eles se separaram. A ideia de que eles nunca mais se encontrariam cresceu na mente da condessa e a assombrou perpetuamente. 1000 vezes ela resolveu voltar e se juntar a nós e foi repetidamente contida pelo orgulho e raiva de que era escrava. Orgulhosa de coração como estava, ela banhou seu travesseiro com lágrimas noturnas e, durante o dia, foi subjugada pela agitação nervosa e pela expectativa do temido evento, que ela era totalmente incapaz de conter. Ela confessou que nesse período seu ódio por mim não conhecia limites, pois me considerava o único obstáculo para a realização de seu desejo mais querido, o de atender sua filha em seus últimos momentos. Ela desejava expressar seus medos ao filho e buscar consolo em sua simpatia ou coragem em sua rejeição de seus orgulhos. No primeiro dia de sua chegada a Dover, ela caminhou com ele na praia do mar e, com a timidez característica do sentimento apaixonado e exagerado, aos poucos levou a conversa ao ponto desejado, quando ela poderia comunicar seus medos a ele, quando o mensageiro que trazia minha carta anunciando o nosso retorno temporário ao Windsor veio cavalgando até eles. Ele fez um relato oral de como nos deixara e acrescentou que, apesar da alegria e boa coragem de Lady Idris, temia que ela dificilmente chegasse viva ao Windsor. É verdade, disse a condessa, seus medos são justos, ela está prestes a esperar. Enquanto falava, seus olhos estavam fixos em uma cavidade tumular do penhasco, e ela viu, ela afirmou o mesmo para mim com solenidade, Idris andando lentamente em direção a esta caverna. Ela estava virada para ela, sua cabeça estava inclinada para baixo, seu vestido branco era como ela estava acostumada a usar, exceto que um véu fino como uma crepe cobria suas tranças douradas e a escondia como uma névoa fraca e transparente. Ela parecia abatida, como cedendo docilmente a um poder de comando. Ela entrou submissamente e se perdeu no recesso escuro. Se eu estivesse sujeita a humores visionários, disse a venerável senhora, enquanto continuava sua narrativa, eu poderia duvidar de meus olhos e condenar minha credulidade, mas a realidade é o mundo em que vivo, e o que vi não duvido que tivesse existência além de mim. A partir daquele momento não pude descansar, valeu a pena vê-la mais uma vez antes de morrer. Eu sabia que não deveria conseguir isso, mas devo me esforçar. Parti imediatamente para Windsor, e, embora me tivessem certeza de que viajávamos rapidamente, parecia-me que nosso progresso era como um caracol e que os atrasos eram criados apenas para meu aborrecimento. Ainda assim eu te acusei, e amontoei sobre sua cabeça as cinzas ardentes da minha impaciência ardente. Não foi uma decepção, embora uma dor agonizante, quando você apontou para sua última morada e as palavras mal expressariam a aversão que naquele momento senti por você, o impedimento triunfante aos meus desejos mais queridos. Eu a vi, e a raiva, o ódio e a injustiça morreram em seu esquife, dando lugar em sua partida a um remorso grande Deus, que eu deveria sentir isso, e deve durar enquanto a memória e o sentimento perdurarem. Para remediar tal remorso, para evitar que o amor despertador e a brandura recém-nascida produzissem o mesmo fruto amargo que o ódio e a dureza haviam feito, dediquei todos os meus esforços para acalmar o venerável penitente. Nossa festa era melancólica, cada um estava possuído pelo arrependimento pelo que era sem remédio, pois a ausência de sua mãe sombreava até mesmo a alegria infantil de Evelyn. Somado a isso estava a perspectiva de um futuro incerto. Antes da realização final de qualquer grande mudança voluntária, a mente vacila, ora se acalmando com fervorosa expectativa, ora recuando diante de obstáculos que parecem nunca ter se apresentado antes com um aspecto tão assustador. Um tremor involuntário percorreu-me quando pensei que em outro dia poderíamos ter cruzado a barreira de água e iniciado aquela peregrinação sem esperança, interminável e triste, que pouco tempo antes eu considerava o único alívio para a tristeza que nossa situação proporcionava. Nossa aproximação a Dover foi anunciada pelos rugidos altos do mar invernal. Eles foram carregados quilômetros para o interior pela explosão carregada de som e, por seu alvoroço desacostumado, transmitiram uma sensação de insegurança e perigo à nossa morada estável. A princípio, mal nos permitimos pensar que qualquer erupção incomum da natureza causasse essa tremenda guerra de ar e água, mas imaginamos que apenas ouvimos o que havíamos ouvido 1000 vezes antes, quando observamos os bandos de ondas coroadas de lã, impelidas pelos ventos, lamentarem e morrerem nas areias estéreis e rochas pontiagudas.
Mas descobrimos, ao avançar mais longe, que Dover estava inundada, muitas das casas foram derrubadas pelas ondas que enchiam as ruas e, com brigas horríveis, às vezes recuavam, deixando o pavimento da cidade nu, até que novamente apressados pelo influxo do oceano, eles voltaram com o som de um trovão para sua estação usurpada. Pouco menos perturbada do que o mundo tempestuoso das águas estava a assembleia de seres humanos, que do penhasco observava com medo seus delírios. Na manhã da chegada dos imigrantes sob a condução de Adriano, o mar estava sereno e vítreo, as leves ondulações refratavam os raios de sol, que derramavam seu brilho através do ar azul claro e gelado. Essa aparência plácida da natureza foi saudada como um bom presságio para a viagem, e o chefe imediatamente se dirigiu ao porto para examinar dois barcos a vapor que estavam atracados ali. Na meia-noite seguinte, quando todos estavam em repouso, uma terrível tempestade de vento, chuva e granizo os perturbou pela primeira vez, e a voz de alguém gritando nas ruas que os adormecidos deveriam acordar ou se afogariam, e quando eles correram para fora, meio vestidos, para descobrir o significado desse alarme, descobriram que a maré, subindo acima de todas as marcas, estava correndo para a cidade. Eles subiram o penhasco, mas a escuridão permitia que apenas a crista branca das ondas fosse vista, enquanto o vento rugindo misturava seus uivos em terrível acordo com as ondas selvagens. A terrível hora da noite, a total inexperiência de muitos que nunca tinham visto o mar antes, o lamento das mulheres e o choro das crianças aumentaram o horror do tumulto. No dia seguinte, a mesma cena continuou. Quando a maré baixou, a cidade ficou seca, mas em seu fluxo subiu ainda mais alto do que na noite anterior. Os vastos navios que apodreciam nas estradas foram arrancados de seu ancoradouro e empurrados e presos contra o penhasco. Os navios no porto foram arremessados em terra como algas marinhas e lá despedaçados pelas ondas. As ondas se chocaram contra o penhasco, que se em algum lugar antes havia sido solto, agora cedeu, e a multidão assustada viu vastos fragmentos da terra próxima caírem com estrondo e rugirem nas profundezas. Essa visão operava de maneira diferente em pessoas diferentes. A maior parte achava que era um julgamento de Deus, impedir ou punir nossa imigração de nossa terra natal. Muitos estavam duplamente ansiosos para deixar um recanto de terra que agora se tornava sua prisão, que parecia incapaz de resistir às incursões das ondas gigantes do oceano. Quando chegamos a Dover, depois de um dia cansativo de jornada, todos nós precisávamos descansar e dormir, mas a cena que se agia ao nosso redor logo afastou essas ideias. Fomos arrastados, junto com a maior parte de nossos companheiros, para a beira do penhasco, para ouvir e fazer mil conjecturas. Uma névoa estreitou nosso horizonte para cerca de um quarto de milha, e o véu enevoado, frio e denso envolveu o céu e o mar em igual obscuridade. O que aumentou nossa inquietude foi a circunstância de que 2/3 de nosso número original estavam agora esperando por nós em Paris, e agarrando-se, como agora fazíamos mais dolorosamente, a qualquer adição ao nosso remanescente melancólico, essa divisão, com o oceano intransponível e indomável entre eles, nos atingiu com medo. Por fim, depois de vagar por várias horas no penhasco, nos retiramos para o castelo de Dover, cujo telhado abrigava todos os que respiravam o ar inglês e buscavam o sono necessário para restaurar a força e a coragem de nossos corpos desgastados e espíritos lânguidos. No início da manhã, Adrian me trouxe a informação bem-vinda de que o vento havia mudado. Era sudoeste, agora era nordeste. O céu estava nu de nuvens pelo vendaval crescente, enquanto a maré em sua vazante se separava inteiramente da cidade. A mudança do vento aumentou a fúria do mar, mas alterou sua tonalidade escura tardia para um verde brilhante e, apesar de seu clamor absoluto, sua aparência mais alegre instilava esperança e prazer. Durante todo o dia, observamos o alcance das ondas montanhosas e, ao pôr do sol, o desejo de decifrar a promessa para o amanhã em seu pôr do sol nos fez todos nos reunirmos em uníssono na beira do penhasco. Quando o poderoso luminar se aproximou a poucos graus do horizonte agitado pela tempestade, de repente, uma maravilha. 3 outros sóis, igualmente ardentes e brilhantes, correram de vários cantos dos céus em direção ao grande orbe. Eles giraram em torno dele. O brilho da luz era intenso para nossos olhos ofuscados. O próprio sol parecia se juntar à dança, enquanto o mar queimava como uma fornalha, como toda a luz do Vesúvio, com lava fluindo abaixo. Os cavalos se soltaram de suas baias aterrorizados. Um rebanho de gado, em pânico, correu até a beira do penhasco e, cego pela luz, mergulhou com gritos assustadores nas ondas abaixo. O tempo ocupado pela aparição desses meteoros foi comparativamente curto. De repente, os 3 sóis simulados se uniram em um e mergulharam no mar. Poucos segundos depois, um som magoado e ensurdecedor surgiu com um estrondo terrível do local onde eles haviam desaparecido. Enquanto isso, o Sol, desembaraçado de seus estranhos satélites, caminhava com sua majestade costumeira em direção ao seu lar ocidental.
Quando não ousamos confiar que nossos olhos deslumbraram tarde, mas parecia que o mar se ergueu para encontrá-lo, subiu cada vez mais alto, até que o globo de fogo foi obscurecido e a parede de água ainda subia no horizonte. Parecia que de repente o movimento da terra nos foi revelado como se não fôssemos mais governados por leis antigas, mas estivéssemos à deriva em uma região desconhecida do espaço. Muitos gritaram em voz alta que não eram meteoros, mas globos de matéria em chamas, que incendiaram a terra e fizeram com que o vasto caldeirão a nossos pés borbulhasse com suas ondas incomensuráveis. O dia do julgamento havia chegado, eles afirmaram, e alguns momentos nos transportariam diante do terrível semblante do juiz onipotente, enquanto aqueles menos dados a terrores visionários declararam que dois vendavais conflitantes haviam ocasionado o último fenômeno. Em apoio a essa opinião, eles apontaram o fato de que o vento leste desapareceu, enquanto a correria do oeste que se aproximava misturava seu uivo selvagem com o rugido das águas que avançavam. O penhasco resistiria a essa nova bateria? A onda gigante não era muito mais alta do que o precipício? Nossa pequena ilha não seria inundada por sua aproximação? A multidão de espectadores fugiu. Eles estavam dispersos pelos campos, parando de vez em quando e olhando para trás aterrorizados. Um sublime sentimento de admiração acalmou as pulsações rápidas do meu coração. Esperei a aproximação da destruição ameaçada, com aquela resignação solene que uma necessidade inevitável instila. O oceano a cada momento assumia um aspecto mais terrível, enquanto o crepúsculo era ofuscado pela cremalheira que o vento oeste espalhava pelo céu. Aos poucos, no entanto, à medida que a onda avançava, ela assumia uma aparência mais suave. Alguns sob corrente de ar ou obstrução no leito das águas impediram seu progresso e ele afundou gradualmente, enquanto a superfície do mar se tornava uniformemente mais alta à medida que se dissolvia nele. Essa mudança tirou de nós o medo de uma catástrofe imediata, embora ainda estivéssemos ansiosos quanto ao resultado final. Continuamos durante toda a noite a observar a fúria do mar e o ritmo das nuvens impetuosas, por cujas aberturas as raras estrelas corriam impetuosamente. O trovão de elementos confitantes nos privou de todo o poder de dormir. Isso durou incessantemente por 3 dias e noites. Os corações mais fortes estremeceram diante da inimizade selvagem da natureza, as provisões começaram a nos faltar, embora todos os dias grupos de forrageamento fossem dispersos para as cidades mais próximas. Em vão nos educamos na crença de que não havia nada fora da ordem comum da natureza na luta que testemunhamos, nosso destino desastroso e avassalador transformou o melhor de nós em covardes. A morte nos perseguiu ao longo de muitos meses, até a estreita faixa de tempo em que estávamos agora. Estreito, de fato, e fustigado por tempestades, estava nosso caminho pendendo sobre o grande mar de calamidade. Como uma costa norte desprotegida é sacudida pela onda invernal e tempestades frequentes para sempre, enquanto do oeste os ventos fortes deram, ou do leste, ou montanhas rugem a lava do banco de areia atingida e cheia 21. Exigia mais do que energia humana para suportar as ameaças de destruição que nos cercavam em todos os lugares. Após o lapso de 3 dias, o vendaval desapareceu, a gaivota navegou sobre o seio calmo da atmosfera sem vento e a última folha amarela no galho mais alto do carvalho pendia sem se mover. O mar não quebrava mais de fúria, mas uma ondulação se instalando constantemente para a costa, com longa varredura e explosão sombria, substituiu o rugido das ondas. No entanto, obtivemos esperança com a mudança e não duvidamos de que, após o intervalo de alguns dias, o mar retomaria sua tranquilidade. O pôr do sol do quarto dia favoreceu essa ideia. Era claro e dourado. Enquanto contemplávamos o mar roxo, adiante e abaixo, fomos atraídos por um novo espetáculo, uma mancha escura ao se aproximar. Visivelmente um barco cavalgava no topo das ondas, de vez em quando perdida nos vales íngremes entre eles. Marcamos seu curso com questionamentos ansiosos e, quando vimos que evidentemente chegava à costa, descemos ao único local de desembarque praticável e içamos um sinal para direcioná-los. Com a ajuda de óculos, distinguimos sua tripulação. Consistia em 9 homens ingleses, pertencentes na verdade às 2 divisões de nosso povo, que nos precederam e estiveram por várias semanas em Paris. Como compatriota costumava encontrar compatriotas em terras distantes, saudamos nossos visitantes em seu desembarque com as mãos estendidas e boas-vindas alegres. Eles demoraram a retribuir nossas gratificações. Eles pareciam zangados e ressentidos, não menos do que o mar agitado que eles atravessaram com perigo iminente, embora aparentemente mais descontentes um com o outro do que conosco. Era estranho ver esses seres humanos, que pareciam ser produzidos pela terra como plantas raras e inestimáveis, cheios de paixão imponente e espírito de competição furiosa.
Sua primeira exigência foi ser conduzida ao Lorde Protetor da Inglaterra, então eles chamaram Adriano, embora ele tivesse descartado o título vazio, como uma zombaria amarga da sombra a qual o protetorado estava agora reduzido. Eles foram rapidamente conduzidos ao castelo de Dover, de cuja fortaleza Adriano observara os movimentos do barco. Ele os recebeu com o interesse e a admiração que uma visitação tão estranha criou. A confusão ocasionada por suas demandas raivosas por precedência demorou muito para que pudéssemos descobrir o significado secreto dessa estranha cena. Aos poucos, pelas declamações furiosas de um, pelas ferozes interrupções de outro e pelas zombarias amargas de um terceiro, descobrimos que eram deputados de nossa colônia em Paris, de 3 partidos ali formados, que, cada um com rivalidade furiosa, tentavam alcançar uma superioridade sobre os outros dois. Esses deputados foram despachados por eles para Adrian, que havia sido selecionado árbitro, e eles viajaram de Paris a Calais, através das cidades vazias e do país desolado, entregando-se ao ódio violento uns contra os outros, e agora eles defendiam suas várias causas com espírito partidário absoluto. Examinando os deputados separadamente e depois de muita investigação, aprendemos o verdadeiro estado das coisas em Paris. Desde que o parlamento elegeu o deputado de Highland, todos os ingleses sobreviventes se submeteram a Adriano. Ele foi nosso capitão para nos levar de nossa terra natal para terras desconhecidas, nosso legislador e nosso preservador. No primeiro arranjo de nosso esquema de imigração, nenhuma separação contínua de nossos membros foi contemplada, e o comando de todo o corpo em ascensão gradual do poder teve seu ápice no Conde de Windsor. Mas circunstâncias imprevistas mudaram nossos planos para nós e fizeram com que a maior parte de nossos números fosse dividida pelo espaço de quase 2 meses, do chefe supremo. Eles haviam passado em 2 corpos distintos, e em sua chegada a Paris, surgiu uma dissensão entre eles. Eles acharam Paris um deserto. Quando a praga apareceu pela primeira vez, o retorno de viajantes e mercadores e as comunicações por carta nos informavam regularmente sobre os estragos causados pela doença no continente. Mas com o aumento da mortalidade, essa relação diminuiu e cessou. Mesmo na própria Inglaterra, a comunicação de uma parte da ilha para outra tornou-se lenta e rara. Nenhum navio deteve a inundação que separou Calais de Dover, ou se algum viajante melancólico, desejando assegurar-se da vida ou morte de seus parentes, partia da costa francesa para retornar entre nós. Muitas vezes o oceano ganancioso engolia sua pequena embarcação, ou depois de 1 ou 2 dias ele era infectado pela desordem e morria antes que pudesse contar a história da desolação da França. Éramos, portanto, em grande parte ignorantes do estado das coisas no continente e não estávamos sem uma vaga esperança de encontrar numerosos companheiros em sua ampla trilha. Mas as mesmas causas que tão terrivelmente diminuíram a nação inglesa tiveram um escopo ainda maior para travessuras na terra irmã. A França estava em branco durante a longa linha de estrada de Calais a Paris. Nenhum ser humano foi encontrado. Em Paris, havia alguns, talvez 100, que, resignados ao seu destino vindouro, esvoaçavam pelas ruas da capital e se reuniam para conversar sobre os tempos passados, com aquela vivacidade e até alegria que raramente abandona os indivíduos desta nação. Os ingleses tomaram posse incontestável de Paris. Suas casas altas e ruas estreitas estavam sem vida. Algumas figuras pálidas deveriam ser distinguidas no resorte habitual das Tulherias. Eles se perguntavam por que os ilhéus deveriam se aproximar de sua cidade malfadada, pois no excesso de miséria, os sofredores sempre imaginam que sua parte da calamidade é a mais amarga, pois, ao suportar dor intensa, trocaríamos a tortura particular sob a qual nos contorcemos, por qualquer outra que visitasse uma parte diferente do quadro. Eles ouviram o relato que os emigrantes deram sobre seus motivos para deixar sua terra natal, com um encolher de ombros quase de desdém. Vote, disseram eles, vote para sua ilha, cuja brisa marítima e divisão do continente dão alguma promessa de saúde. Se a pestilência entre vocês matou suas centenas, conosco matou seus milhares. Você não é agora mais numeroso do que nós. 1 ano atrás, você teria encontrado apenas os doentes enterrando os mortos. Agora estamos mais felizes, pois a dor da luta passou e os poucos que você encontra aqui estão esperando pacientemente o golpe final. Mas você, que não se contenta em morrer, não respire mais o ar da França, ou logo será apenas uma parte de seu solo. Assim, por ameaças da espada, eles teriam repelido aqueles que haviam escapado do fogo. Mas o perigo deixado para trás foi considerado iminente por meus compatriotas, que diante deles duvidoso e distante, e logo outros sentimentos surgiram para obliterar o medo, ou substituí-lo por paixões, que não deveriam ter lugar entre uma irmandade de sobreviventes infelizes do mundo que estava expirando. A divisão mais numerosa de imigrantes, que chegou primeiro a Paris, assumiu uma superioridade de posição e poder. O segundo partido afirmou sua independência.
Um terceiro foi formado por um profeta sectário autoerigido que, embora atribuísse todo o poder e governo a Deus, se esforçou para obter o comando real de seus camaradas em suas próprias mãos. Esta terceira divisão consistia em menos indivíduos, mas seu propósito era mais sua obediência ao líder mais completa, sua fortaleza e coragem mais inflexíveis e ativas. Durante todo o progresso da peste, os professores de religião possuíam um grande poder, um poder do bem, se corretamente dirigido, ou de dano incalculável, se o fanatismo ou a intolerância guiassem seus esforços. No presente caso, um sentimento pior do que qualquer um desses atuou no líder. Ele era um impostor no sentido mais determinado do termo. Um homem que no início da vida perdeu, por meio da indulgência de propensões viciosas, todo o senso de retidão ou autoestima e que, quando a ambição foi despertada nele, entregou-se à sua influência desenfreada por qualquer escrúpulo. Seu pai tinha sido um pregador metodista, um homem entusiasmado com intenções simples, mas cujas doutrinas perniciosas de eleição e graça especial contribuíram para destruir todo o sentimento de consciência em seu filho. Durante o progresso da pestilência, ele havia entrado em vários esquemas pelos quais adquiria adeptos e poder. Adriano descobriu e derrotou essas tentativas,